Bangalô de 94 metros quadrados por 122 mil. Será que dá para construir? Fique ligado nesse vídeo que vamos falar onde empregamos cada centavo, Bom, pessoal, agora vamos ver o nosso orçamento, como é que ficou. para que vocês possam ter uma noção aí de valor Isso, de mão de obra e material, né? Lembrando que aqui engloba tudo, né? isso mesmo, de obra com material. Isso. Então, a gente fez um orçamento bem simples, forma didática. Tá? É claro que isso aqui é uma obra real, a gente faz todo o controle, mas a nível aqui de vídeo, para também não ficar um vídeo muito longo e muito, uma planilha não muito... Não muito didática, né? A gente fez Isso, a planilha mais didática para que didática, fique para que, né, para que o público do nosso canal entenda entendimento, seja técnico ou não, ou né? não. Então, Seja engenheiro, técnico ou uma pessoa comum isso, sem um conhecimento técnico mesmo. isso. Então, a gente... Lembrando que a gente vai acompanhar a obra, né? A gente vai acompanhar a obra até o final, Isso, e aí no final a gente vai ver se está batendo realmente o orçamento com a realidade. com a realidade, né? Certo? Fazer um paralelo, né, entre real e orçado. E como a obra já está em andamento, aí tem coisas aqui que estão realmente de acordo com o que está sendo executado, né? Que já está o preço aqui, da mão de obra que foi fechada, os materiais que foram comprados, né? E aí o restante, lá para o meio, para o final da obra, é o que foi orçado mesmo, e é como a gente quer que fique a entrega, né? Isso real. No real, isso. Certo? Então, vamos lá. Vocês já viram na introdução um pouco do projeto, certo? É um bangalô 94 de metros 94 quadrados. metros quadrados, contemplando a área de varanda também, tá? De área construída da edificação, em média, tem um projeto aqui? Tem como mostrar para Tem um você? projeto aqui. Da edificação, aqui vocês ignorem essa cerquinha aqui, que por enquanto a gente não definiu ainda como é que vai ser, mas da edificação são em média 40 metros quadrados, com a área de varanda aqui, a área de fora e a área do fundo e a da E frente. agora da frontal e Isso, posterior. isso fica em 94 metros 94 metros quadrados. quadrados. A área interna, né, dá 40 metros quadrados, né? Eu vou até ver se a gente consegue olhar aqui nesse crédito dele, rapidinho, porque, né, faz um tempo que ele tá aberto, mas aí vocês conseguem ver um pouco mais realista. Bora ver, né? Daqui a pouco a gente volta aqui, né? Porque ficou lento aqui. Vamos ver. Então, a ideia aqui de Bangalô é essa, certo? Deixa eu entrar aqui um pouquinho. Essa parede revestida aí com um tijolinho. Tijolinho, Mas, que inclusive no nosso orçamento a gente colocou duas previsões, né? isso, duas opções, né? Aqui é realmente como vai ser construído, né? Isso, Só que o orçamento a gente fez um orçamento reduzindo alguns custos, isso. né? Porque, é claro, acabamento é questão muito de gosto, Acabei né? de ver que o livro tá bom. O O orçamento é livro muito tá questão de bom. gosto. Você pode querer uma parede revestida com tijolinho, como Isso, pode não querer. Você pode querer uma esquadria de madeira, que nesse caso aqui, o bangalô vai ser construído com esquadria de madeira, mas o orçamento nós fizemos com madeira e e com alumínio. Os pilares também da varanda, né, da frontal e da posterior. isso, Aqui vai ser em madeira, porém, nós colocamos o orçamento com madeira e ele em concreto também. Que não isso. impede de você revestir o pilar depois, para ficar com aspecto amadeirado. Então, Inclusive, essa representação da área de serviço, faltou a bancada, né? Que na verdade não vai ser esse tanque. aí Aqui, vai ser uma bancada, na hora da modelagem, acabei não colocando, mas não vai ser desse, né? Vai ser vai ser uma bancada com um esse. tanquinho de embutir. Isso, e o nosso banheiro. Consigo entrar dele aqui só para a gente subir comigo. Acho que não peguei o ângulo certo. Mas um banheiro simples, né? Uma bancada de 85 centímetros, um vaso sanitário e um box. Aqui dá para ver, né? Na ponta baixa. Um banheiro simples. Aqui meio que um bangalôzinho para um casal morar, né? De preferência. Você tem aqui a ideia de ter também um sofá-cama, um quarto, um banheiro, uma cozinha integrada com a sala. Tipo estúdio, né? Que tem É. muito E essa varanda aqui. mais amplo. E você tem a varanda também. Isso. Mas, enfim, o arquitetônico é esse, certo? E vamos voltar para o nosso orçamento. A gente contemplou as etapas da obra, certo? Desde a parte de serviço preliminar. Aqui, inclusive, aqui a gente não colocou a parte de canteiro, mas no vídeo que vocês vão ver em conjunto com esse, vocês vão ver que lá já tem um canteiro pronto, que você pode, se for uma obra sua, você pode, né, não seguir a rigor um canteiro de obras, mas que tem pelo menos aquela estrutura, você tem uma ligação de água, uma ligação de energia, você tem ali um depósito, você guardar o material, o equipamento, certo? É uma mesinha para o pessoal comer, né, se for do pessoal comer na obra, pode ser que tenha o horário da pessoa sair e voltar, né, para continuar a obra, enfim. Mas aqui a gente tratou de colocar a parte mesmo Da construção. isso, da Aquele construção do canteiro custo também direto, né? vai atender mais de uma obra, né? O canteiro que está montado lá, que vocês vão ver nos vídeos, ele está atendendo a construção desse bangalô, mas a gente vai atender também a construção de uma outra casa um pouco maior do que o bangalô, e está atendendo a construção de uma outra casa que também está nos vídeos aí que vocês vão. Que lá tem o canteiro, mas esse é meio que o suporte também, Isso. porque lá a gente tem uma limitação de área, né? Isso. Por conta que a construção toma quase do terreno inteiro, a gente não tem muito onde colocar o material. Então a gente já está começando aqui na parte de serviço preliminar da fundação, né, da obra em si, escavação, reaterro e fundação, e locação de obra, né? Então, locação, no caso, é o gabarito da obra, né? isso, E a locação mesmo, que são os pontos de sapata, né? isso. Pilares que vão subir ali para poder fazer a baldrame e tudo mais. Isso, então, né, só pontuando nessa fase aqui, geralmente a gente tem o apoio do topógrafo, do profissional de topografia, para tirar os pontos no terreno, para que o carpinteiro ele consiga alocar essa obra pegando todos os níveis certinho, atendendo o projeto. Então, geralmente você fornece o projeto estrutural ali para o topógrafo, ele puxa os pontos, passa para o carpinteiro e o carpinteiro faz toda a parte ali de madeiramento, né, da alocação do gabarito, certo? Aí passa o nível, coloca a linha e tal, para a gente ter a nossa referência para fazer as estruturas. Isso aí, o material nessa etapa usado foi o quê? Foi barrote, tábua e ripa, basicamente, né? Isso. E material mesmo denso. O resto é ferramenta mesmo. E aí o custo
desse material foi esse que está aí na tela, que é R$ 1.672. Isso. Né? E aqui o valor da mão de obra, essa primeira etapa a gente fechou com o pessoal para poder fazer, né? Com empreitada, né? E aí ficou R$ 2.500, a gente vai fazer da locação até a fundação, né? As sapatas, a concretar das sapatas e a pintura asfáltica das sapatas. Então fechou R$ 2.500 mais o que foi gasto com material. Então tá, isso aí já é real mesmo, né? Isso. E aí, só para vocês se atentarem, aqui a gente separou a planilha por valor, material, e esse valor unitário de mão de obra a gente colocou assim, porque foi porque o Hugo pontuou. Tiveram pacotes, né, de mão de obra. Então, para Isso. essa parte inicial, a pessoa cobrou ali para poder fazer o serviço 2.500. Então, a gente separou para vocês terem até uma noção também de negociação de mão de obra, que geralmente o pessoal fecha assim, né? Eles fecham a mão de obra, você compra o material. Isso. Tá? Então, você vai ter uma noção aqui. Claro que cada região vai ter uma referência de preço. Você comprar no mercado local é uma coisa, você comprar na fábrica é outra, mas vamos passar aqui uma base para vocês, certo? Terem uma noção. Isso. Aí na etapa seguinte, após essa parte, a gente vem para a parte da fundação ainda, porém, a baldrame, né? Aqui também o fechamento foi da seguinte forma. Foi a baldrame, depois das sapatas executadas, a partir da baldrame até o ponto de cobertura, né? Que é a parte de telhamento e tudo mais, madeiramento para telhado e tudo mais. Fechamos também um pacote de empreitada, né? Então, contemplando a baldrame, contemplando alvenaria, pilares, vigas, né? Que é a parte da estrutura, a laje, né? O reboco, chapisco e contrapiso, né? E da baldrame até a cobertura, né, até a laje pronta, sem contemplar o acabamento, né? Então isso foi um pacote de empreitada também. Isso é só para poder mostrar para vocês, ó, no nosso orçamento até a parte aqui de contrapiso, esse pacote. Quando ele já entra aqui em revestimento, cobertura, etc., já não tem mais esse valor, Eu certo? vou congelar para mim só para ver se os itens assim, né? Ah, para congelar aqui? Só, pessoal, só vamos congelar aqui, ó. Na validação. Já ensinando a vocês aqui no Excel, quando você quer travar uma célula, né, para você descer e não perder a referência. Você vai congelar o painel, seleciona a célula correspondente para que a parte de cima, né, aqui nesse caso a gente seleciona essa célula, para que a parte de cima toda aqui fica travada e a gente consegue descer. Aí só voltando aqui. Então, como o Hugo falou, essa parte aqui de continuação da fundação, superestrutura, laje, alvenaria, entrando aqui em piso, na parte de contrapiso, foi um pacote, certo? E aqui a mesma coisa, a gente separa o material e mão de obra fazendo a aferição no real, certo? Isso. Vocês veem aqui o concreto, né, do lastro, que é de 20 mil PA. O cálculo de mão de obra ou de material, só material, né, que é cimento, areia, brita e água, né? Ficou 392,83 por metro cúbico, né? E aí a mão de obra é quem vai fazer para fazer o concreto em si, né? Mas de material para fazer o concreto 20 mil PA, de custo de material, a gente teria esse custo aí. Né? O de 30 já passa para 474,56, né, que é o outro item seguinte. Porque aqui, ó, pessoal, o lastro é uma camada que você aplica, nesse caso aqui, ó, embaixo, assim como a gente tinha aqui na fundação, para que você regularize a área e você não tenha contato da sua estrutura com o solo. Então, tem um lastro de 20 MPa, de 5 centímetros a camada, você coloca na vala, né, no caso que você escavou, coloca essa camada para que venha o concreto. Então, esse concreto aqui da sua fundação, ele vem, você monta a sua forma, tá, e depois concreto. Então, esse de 30 é da estrutura mesmo, esse lastro aqui não tem fim estrutural, ele é fim regularizar e proteger, né, como se fosse uma camada que protege a sua estrutura. Isso, só um adendo e contextualizando, que a gente não falou, né? Porque esse bangalô foi feito um estrutural, né? E aí a questão da fundação, porque a questão da fundação é muito relativa, né? A depender do local, a depender do tipo de Sim, solo, sim. você vai ter uma fundação diferente. Nesse caso aqui, lá é uma região de duna, né? Então a fundação que foi escolhida aí, que passou, né, nos cálculos, foi a sapata. Né? Então, por isso que está aí como sapata. Inclusive, dá até para mostrar O estrutural. o estrutural. Vocês, isso aqui a gente, lá no início de pesquisa e tal, inclusive a gente fez um vídeo, mas eu acho que não entrou ainda no canal, que foi da sondagem. Então foi feita a sondagem nesse terreno, certo? E aqui é o projetinho. Então a estruturalista analisou o relatório, o perfil de sondagem, que inclusive se assemelha muito ao da outra construção que a gente está mostrando também aqui no canal, e escolheu aqui para uma fundação tipo rasa, sapata, né? Rasa, tipo sapata, isolada, né? Então aqui a gente deixou aberto também o projeto para poder mostrar para vocês. Aqui, ó, as sapatas, por isso que ali na planilha a gente já especificou como sendo sapata. São 8 sapatas aqui. Essa parte aqui é a parte do banheiro, que é onde vem o reservatório também. Então, por isso que você tem aqui uma sapata maior, né? Essa aqui dando atenção a essa aqui. Essa foi 4, ela é bem maior em relação às outras, por isso, porque vai ter essa carga adicional aqui do reservatório. Temos aqui também, né? Especificação, viga baldrame, cobertura, viga da caixa d'água, a viga inclinada. Que é para já dar o suporte para o telhado. O telhado que vocês viram aqui, ó. Lembra que o telhado ele tem essa inclinação. a inclinação, então essa parede aqui do meio ela sobe, né? Aqui. Então você tem essa inclinação e o projeto já vem também com essa bima inclinada para atender o arquitetônico. Lembrando que todo estrutural ele é voltado para atender o arquitetônico, né? O início de tudo a ideia ali, a concepção do projeto, e o estrutural vem para poder atender a solicitação do arquiteto ou do engenheiro, né? Depende de como foi concebido o seu projeto. Então aqui, né? Estrutural, tem pilar também, pilares, sapata, sapata, pilar, baldrame, as vigas, né? E a laje, né? e a laje, né? Ela faz aqui em 3D também, para a gente conseguir 3D não, em corte, né? Inclusive, aqui nesse projeto saiu uma laje, né? Na parte da sala, só que a sala não vai ter laje. Não vai ter. Ali o projeto não contempla, mas o visualista acabou calculando com essa laje aí, mas... Visualização de que ela não entendeu ainda aqui. Aqui na laje aqui aberta, aqui vai ter uma vista do telhado, né? Então, vai ficar bem bacana aqui também. Inclusive, eu acredito que na concepção também vai ter uma viga de madeira aqui, que pode ser o apoio das luminárias também. Então, até para casar com a arquitetônica, né? Enfim, mas aqui a laje é essa aqui, né? Conforme a gente vê aqui, né?
Aqui vai ter um fechamento, né? A laje ela vem até aqui. Vai ter um fechamento em madeira aqui, certo? Esse projeto aqui tem alguns detalhes ainda que não foram adicionados, a concepção está sendo criada também, né? A modo que vai sendo executado, vão surgindo algumas ideias também. Então, voltando aqui para o nosso orçamento. Então, a gente tem essa parte de fundação, superestrutura, viga e pilar, concreto, como o Hugo colocou, a gente vai ter um concreto de 30 MPa. A forma foi baseado também, aproveitando, né? Você reaproveitar essa forma aqui 3 vezes, então por isso você tem um valor de material um pouco menor, porque quanto mais você utiliza, menor vai ser o valor do seu material também. A armação aqui a gente juntou CA50, CA60, né? Então, nesse projeto aqui de CA60 a gente tem o 5, o aço de 5, CA50 a gente tem aço de 8, de 10, de 6,3, de 12,5, certo? Então a gente unificou aqui o valor. Pegou um valor médio por quilo, né? Por Que a quilo. média é essa aí de 150. E você, Tem alguns que são 5 e pouco. Enfim, uma média para mais, né? Para poder ter isso. uma margem. Você comprando a barra reta, né? Lembrando, e aqui o pessoal fazendo corte, a dobra e armação, né? Isso. Então, o valor está incluso aqui. Mas de material, esse valor. Pintura asfáltica para proteger essa fundação, tá? O modo que também já teve aqui na sapata. A gente continua protegendo a viga baldrame, né? Para poder proteger essa fundação. Superestrutura, que já entra um elemento novo de estouramento, né? Você vai completar. Escorar as lajes, escorar os pilares também. E vão ter vídeos aí que vocês vão ver que para fazer, né, a completação do pilar, precisa fazer o travamento das formas, e isso tudo tá, esse preço de material está incluso nesse item de escoramento, né? Que a gente usa C7, parafuso, e as estoras de pilar, a estora de viga e estora de laje. Isso. Inclusive aqui, ó, só para não. Acabou saindo sem a fórmula, então apliquei agora aqui. Certo? Então, o valor, aqui a gente fez uma média de escoramento, né? Pela nossa experiência, analisando aqui o que teria para escorar, são as vigas. Aqui é só para viga e pilar e os pilares. Aqui embaixo a gente já coloca também um valor, só que voltado para a laje. Certo? Então, esse escoramento da laje, já entrando um pouco aqui, laje pré-moldada, que foi o orientado pelo projeto. Isso. Certo? Essa laje aqui é uma laje de 8, né? De 7. 7, mais 5 de capeamento, um total de 12, né? Então, essa é uma laje de 12. Isso, aí tem a malha pop para poder fazer o capeamento, né? Essa armação da laje, certo? Isso. Conforme orientado no projeto também, né? Ela coloca, ou você coloca uma malha de 5, se eu não me engano, ou você coloca a Q196, Q não, M, 196, tá? Então, uma barra de 5 ou a malha. Então, a gente considerou a malha aqui, até por conta da praticidade, a gente já tem também. Já vem pronta, só faz cortar na medida lá e colocar. E põe, certo? Colocar a cocadinha para poder o espaçamento, né? Espaçador. Espaçador. Então, aqui, só para organizar, essa laje, esse capeamento, essa malha é referente à laje superior, né? Que é a laje ali da cobertura do reservatório. Essa laje de piso, a gente fez um item único de concreto, né? Que é uma laje maciça. Lembrando que aqui é piso, então a gente vai colocar essa malha aqui embaixo também, né? A lona para impermeabilizar, para separar, né, o solo da nossa estrutura, e o escoramento, que foi o que a gente já tinha falado. Essa lona aí, vocês encontram essa lona no Mercado Livre aí, Isso, até no Mercado Livre. Um preço muito bom. Isso. Muito mais barato do que o preço de mercado, porque a diferença acaba sendo muito grande. Né? Que, inclusive, a gente já chegou a encontrar a lona de R$ 2, R$ 3 ao metro quadrado em lojas no mercado, e no Mercado Livre aí a gente achou de 30 centavos para metade. Sim, inclusive, isso a gente, no mercado local, né? Eu não sei se vocês conhecem alguma fábrica, alguma coisa assim, mas você ir ali no material de construção comprar uma lona, aqui, pela nossa jornada aqui, é melhor você procurar no Mercado Livre, compra até uma quantidade maior, você vai usar aí, tanto, né, a depender daqui da especificação, você pode usar até para pintura, para proteger ali, então, depende, acho que vale a pena. A gente ainda está aqui, né, nos 15 mil. Mão de obra, tem a alvenaria, né, que também está incluso em mão de obra, lá são 128 metros quadrados de alvenaria, a gente considera um bloco cerâmico, né, que tem média 25 por metro quadrado, né, dando 3.200 blocos, né, e já considerando aí o quantitativo de material para argamassa também, que é areia e cimento, né, a gente chega a esse valor de R$ 52 por metro quadrado para material desse item também, que já é somado o bloco mais argamassa, né, para poder fazer o levante da alvenaria. E aí tem chapisco, né, que aí também é um material de chapisco, que é cimento e areia também, reboco, é um chapisco aí de média 0,5 a 1 centímetro aí no máximo, e um reboco de 2 centímetros, né. Se você tiver um pedreiro bom aí, vocês não vão passar disso. Se o pedreiro for meia boca, aí considera 3 centímetros, 4 talvez. Isso aí a importância também lá, voltando aqui, do topográfico, do nível, você tá com sua estrutura ali de pilar, toda certinha, para que quando você chegue na alvenaria, você tenha ali um prumo, né, que você consiga seguir, não precisa ficar ajustando, como o pessoal fala, né? O travamento da forma que vai completar o pilar, para não esbojar e ter que acertar no rebozo. Isso tudo conta na hora de... A gente pode até botar, né? Escoramento e travamento, né? Tá incluso estruturas. Para seguir, né, o prumo e você não ficar aqui tendo que corrigir por conta que saiu fora do prumo. E o contrapiso, né? Então, depois que a gente bate a nossa laje de piso, você tem que fazer uma camada de contrapiso para você receber o seu piso definitivo, né? Vamos supor, você vai colocar aqui um porcelanato, como é o caso aqui desse projeto, então você faz uma camada de contrapiso para depois vir assentando o seu revestimento. Aí aqui fechamos, né? Os 15 mil, fechamos o contrapiso, certo? A partir daqui, nós não fechamos ainda, mas nós temos preço por conta, já um preço de mão de obra, né? Por conta de outras obras que a gente já faz. E nessa parte, a gente prefere também negociar por metro quadrado, né? Que é uma parte mais sensível da obra, que é acabamento. Então, o melhor, o que a gente acha melhor, né? E também vai depender de onde cada um reside, de onde vai ser a construção, né? E quem vai construir na hora de fechar esses valores. Aqui a gente prefere fechar o valor por metro quadrado, que fica mais fácil de controlar também. Essa parte de porcelanato, de assentamento de porcelanato, revestimento, né? Piso e parede, né? Pintura, essas coisas, né? Certo. Então, aqui a gente tem uma previsão de porcelanato, sala, cozinha, quarto, banheiro,
e varanda, que a especificação não está formada ainda, mas a gente considerou uma média, tá, para atender aí a especificação, de R$ 90 o metro quadrado do piso. Lembrando que aí dentro já está incluso a argamassa. Em média, você gasta aí 5 a 6 reais no metro quadrado de argamassa para poder fazer o assentamento, né? Isso para argamassa AC1. AC3, você vai ter um custo aí em média de 8 a 9 reais, né? Mas aí você vai ter AC3 mais em áreas molhadas, né? Banheiro, querendo ou não, é uma área menor também, mas nesse preço aí já está incluso essa questão da argamassa também. Certo. E a mesma coisa para o revestimento de parede, certo? Então, a gente separou aqui, ó, no banheiro, um porcelanato, na área de serviço, naquela parte de fora. Está se pensando ainda em como é que vai ser aquela arquitetura, mas já é certo que vai precisar de um revestimento ali por ser uma área de serviço, certo? Então, já está contemplado aqui também. E o revestimento tipo tijolinho, que foi o que a gente viu na arquitetônica. Nesse orçamento aqui, é um orçamento um pouco mais em conta, né? Um pouco mais em conta, você tirando algumas especificações para você baratear também, certo? Então, a gente viu ali que na nossa cozinha-sala tem o tijolinho, mas poderia ser uma opção de não ser tijolinho, de ser uma parte ali revestimento, o revestimento aqui, inclusive, da área de serviços, se fosse o caso, e a outra parte lá da sala ser pintura, tá? Isso. Colocar ali só na parte da pia, né? Você colocar Isso, só a colocar parte investimentos só nessa área aí, nessa dá área aqui, fazer uma olhada, né? um design aqui, opa, fazer um design aqui, extra, da gente não colocar aqui, Investimento, tipo, colocar esse isso, pintura e na isso, parte da, isso, da bancada ali, né, que é mais próximo da pia, isso, colocar investimento. isso, certo? Enfim, só para visualizar aí, opa. Só para a gente conseguir visualizar. Então, a opção aqui é um Sim, projeto, esse investimento, isso, né, eu nunca, aí na embaixo a gente vai ver a questão dos pilares também. uhum, Né, aqui é a parte de pintura, né, aqui é o valor de material para pintura, né, aí já está incluso selador massa e tinta, né, tanto acrílica quanto PVA, pintura interna PVA, pintura externa acrílica. Então é esse valor por metro quadrado e o valor da mão de obra nessa faixa aí por metro quadrado para poder também selar, emassar e pintar. e só pontuar que esse valor a gente considerou um valor pegando na fábrica. No mercado, seu valor de tinta, seu valor de massa, Pode ser um pouco diferente. selador, pode ser, e com certeza vai ser mais caro. Isso. Agora é sempre bom procurar em sua cidade, né? Isso, Se não tem fábrica, porque tem muita fábrica hoje que entrega direto para o consumidor final, isso, que não exige, né, um CNPJ para poder comprar direto deles. Então é sempre bom pesquisar se não tem nenhuma fábrica, né, de tinta, para vocês comprarem direto na fábrica, de preferência, para poder reduzir esse custo. A isso. dependendo da quantidade que for comprar, vale muito a pena. Cobertura, parte aqui do madeiramento, da proteção aqui em verniz, da telha, que a gente considerou para esse orçamento, a capa canal romana, que ela é um pouco mais em conta, Isso. certo? E pilar em Os concreto pilares em armado. concreto armado. E no caso, o projeto ele contempla um pilar em madeira maciça. Só que o pilar em madeira maciça é um pouco mais caro. Aí aqui a gente fez um orçamento já adaptando para um pilar em concreto, né? E aí você pode também revestir se quiser ou não, só pintar mesmo, né? Já considerando aqui o aço, Já tudo, consideram um aço, aí já é o valor do concreto armado, né? Com aço, com tudo incluso. com forma, com tudo. Com forma, com tudo. Que você pode, inclusive, reaproveitar de lá de cima, né? Isso, é aproveitar as Algumas formas coisas. e aqui só a mão de obra aqui, e no caso do telhado também já é uma mão de obra que foi fechada na empreitada, né? No regime de empreitada. Então, já é um valor já fechado para o carpinteiro fazer o telhado todo da casa, que foi R$ 9.000. Aí entramos aqui na parte de esquadria. Nós temos uma janela que é aqui, né, pontuando aqui. Nesse orçamento a gente colocou alumínio com vidro. Tá? No projeto você vê lá que ele é em madeira com vidro também, mas é madeira maciça. Então o valor vai ser maior, né, quando a gente entrar aqui, nesse orçamento aqui. Então a gente tem uma janela na sala, uma janela na cozinha, um basculante no banheiro, uma porta de alumínio no quarto e tem a porta da sala, que é a porta de entrada. Você tem um valor aqui de material, certo? Contemplando R$ 750 por metro quadrado, certo? Também pela nossa experiência aqui de cotação. Então, a gente considerou aqui esse valor, e R$ 150 para você assentar Fazer o cada assentamento das quadrilhas. dessas quadrilhas, certo? Que muitas vezes você pode também conseguir fechar uma empresa que faça e já esteja embutido aqui, né? Isso, esse valor do assentamento. Esse valor do Pode assentamento. ser um valor até um pouco menor. Aqui, Sim, no caso das paredes de alumínio, também teria essa vantagem de tentar reduzir esse valor final. E a empresa que vai produzir esses quadrilhas, já tem pessoal especializado na montagem também. Então, talvez saia um pouco menor, porque a obra é num lugar só, já vai todo o material, eles já vão, né, produzir, já vão ganhar sobre sim, o material, e aí o pessoal vai lá só fazer a instalação, sim. talvez cobre aí só o valor mesmo, no limite mesmo, né, para instalar. Sim, e outra coisa que eu quero pontuar em relação aqui, ó, a gente está com unidade, tá? Então, unidade significa que essa janela que a gente contemplou, uma unidade dela, mas ela é que tamanho? Ela é desse tamanho que está aqui no nosso projeto, certo? Então, essa janela aqui, que é a janela da sala, ela é 1,20 por 1,10. Então, a gente calculou considerando uma janela desse tamanho. Se você tiver uma janela, por exemplo, aqui de 2 por 1,10 aqui, vai aumentar o seu valor, né? Logicamente. Então, a gente tem aqui a da sala, de 2 por Inclusive, 1,10, ou tá da até a área cozinha. aqui no preço. Ah, pronto. A dimensão, né? Pronto, já está aqui, Isso. inclusive, ó, É o 2 por valor do metro 1,10, quadrado é 750 e tem o tamanho das quadrilhas ali no a dimensão. calcular a dimensão. Isso. Então, aqui o basculante 60 por 60, a porta aqui do quarto de 40 por 2,10 e a porta da cozinha, que é a porta de entrada, né? Cozinha-sala, é 2 por 2,10. Então, aqui a gente já considerou também um valor para esse quadrilha de alumínio para tentar colocar mais em conta esse projeto. Aí tem instalação sanitária. Como é um projeto bem simples, né? Então você tem um banheiro só, a cozinha, são coisas básicas ali no bangador. Então o custo de sanitário ele é bem mais baixo, né? Aí você vai ter lá, no caso lá é um gestor, né? Então a gente contemplou aqui o valor do gestor. E aí tem essa parte de água, aí já está com todos os materiais, tubulação, conexão, né? Não tem nada muito caro no caso, né? Uhum. E essa parte de água também não tem nada muito que como é o nome? Se escolhe muito. É uma coisa aqui, a gente já pode até, faltou ali um reservatório. Eu acabei de pensar nisso, eu falei, vamos pontuar aqui um Vamos pouco. colocar esse reservatório Porque aí. assim, pessoal, na verdade aqui, como a gente tem um contato com a fábrica, então muita coisa aqui a gente já tem uma noção por conta disso, né? Porque a gente já compra uma compra de vez para várias obras. Então dá para ter uma noção aí de até de rateio, né? Vamos considerar um reservatório de 1.500 litros, então, nem Certo? perfeito Então, valor. reservatório.
de 1.500 litros. Deixa eu pegar aqui o valor do Ele vai ter orçamento em de média, se eu não me despesa. engano, aqui foi nada. Ah, meu Deus. Posso tirar, né? É, Aqui tem, acho que eu pegar aqui. Reservatório 2000, equipação só. aqui. Mas o Faustão tem sempre coisa horrível, né? Aqui tem um tanque de 500. Vamos Tem. considerar o relatório de 2.000 litros, que tá fácil aqui. 1.507,19. É, 2.000. Isso aqui que a gente quer botar. Para essa estrutura aqui, 2.000 litros seria até É muito, né? muita Mas coisa. vamos deixar 2.000 litros mesmo. 1.507,19 1.507,19. comprando na fábrica. Eles comprando na fábrica, ela forte leve, no caso. Isso. Propaganda legal. Certo? Então, o reservatório, aqui já contemplando toda a parte, o reservatório já contemplando as conexões e aqui as instalações em geral, tubulação de água, né, para alimentação ali do banheiro, para alimentação da cozinha, instalação de luz também no apoio do ralo, né, instalação de água pluvial, coleta aí das águas de chuva, e um valor também para esse profissional. É mão de obra, né? Isso. É coisa básica aí para fazer, não tem. Isso aí em um dia um profissional consegue resolver, 1, 2 dias no máximo, não tem dificuldade nenhuma para poder fazer essa etapa aí de indo sanitário. Isso. E acessório do banheiro, né? São detalhes, né? O acabamento, Isso. vaso sanitário já com caixa acoplada, né? Todo já pronto. Anel, com tudo que precisa para poder instalar. Instalações elétricas também aqui, Vai. contemplando, Não, vai, pode. contemplando tanto a instalação interna aí da casa quanto a entrada de medição, né? A entrada de energia que a gente coloca lá para a concessionária, né, de energia fazer a nossa ligação. Então já está aqui inclusive os cabos de 2,5, de 4, cabo de 10 para alimentação, luminária, tomada. Então toda essa parte de acabamento também já está aqui incluso, material e mão de obra, né? Mão de obra também aí foi empreitada, essa mão de obra também já está alçada, já está fechada, né? Então é de valor realmente real. Os materiais, a gente já tem também grande parte do material já foi comprado, né? Então já tem um preço já definido para ele. Isso. E, por fim, aqui, granito e mármore. Então, para a gente compor o acabamento ali, né, da cozinha, então a gente já colocou aqui a bancada com tubo e acessórios, então já está com torneira, já está, inclusive, com rodopia, né, não somente ali a bancada, mas os acabamentos também. Bancada do banheiro a mesma coisa, com a cuba de sobrepor, certo? Acessório também já com torneira. Bancada da área de serviço, que a gente falou ali que no desenho ainda não tem a bancada, mas vai ter uma bancada, vai ser um tanque de inox, certo? Já também com tanque, com a torneira. E o balcão da cozinha, né, para fazer a cozinha americana ali, fazer essa separação entre a sala e a cozinha, também um balcão. Aqui a gente considerou o granito, Sina, né? E nós tínhamos uma cotação aqui. Então, em média, vai ser, né? Depende, claro, da sua região, do profissional que você vai forçar também, né? Porque o acabamento vai diferir também o valor. Mas aqui a gente pegou uma média. Claro. Aí gastou 100, mas tem outras pedras aí que podem ser mais baratas, podem ser mais caras, né? E ficou, o Cine é uma média, né? Já era um equilíbrio aí, talvez. Acho que um preto absoluto, para alguns lugares é um pouco mais caro, né? Mas tem um verde batuba que já é mais barato. Então, a gente ficou aí uma média com esse Cine. Embora o Cine também seja Um pouquinho mais mais carinho. carinho, né? Mas aí, se a gente entrar no cinza andorinha, no cinza corumbá, você vai ter um valor mais abaixo. Um branco Dallas, talvez você tenha também um valor mais abaixo do que o Siena. Mas fazendo aqui, né, um paralelo, você pode colocar talvez um bege Bahia aqui, um mármore, pode ser que se encaixe aqui no valor do Siena. Enfim, vai depender também do fornecedor, né? Enfim, é uma média, né, para vocês terem uma noção do valor. Então, para fechar isso, a gente separou aqui, mão de obra e material, 81.000 de material, certo? 48, E mão de obra 40, 906, e nos dá um total de 122,154. Qual a ideia aí? Já tem muita coisa desse orçamento que já está fechado, já está sendo executado, mas obras têm seus percalços, né? O que cada um tem que ficar ciente quando vai fazer alguma obra é que você pode ter, você vai orçar, você vai, né, planejar, mas tem seus imprevistos, né, em obra e tudo mais. Às vezes você fecha uma mão de obra e a mão de obra ela não cumpre com o que você acordou e aí ou abandona, não vem outro. Então isso aí vai ser relativo de cada local, de cada pessoa, né, de cada empreiteiro que vocês contratarem ou de cada engenheiro, né, que vocês fecharem negócio. Então isso aqui é uma ideia, a gente está aplicando isso na prática e vai passar e vai mostrar para vocês, né, o dia a dia, o que está rolando. E no final a gente quer, né, ver se realmente o que foi orçado e planejado inicialmente vai bater com o que está sendo executado no real. Né? Muita coisa já está sendo feita, mas tem coisas aí que ainda estão para acontecer. Né? No caso aqui, seria o valor com esses itens que a gente fez a modificação, né? Que foi com as esquadrias, né? Basicamente esquadria, os pilares e qual foi a outra coisa? a telha, E a né? telha, Teve né? a telha. Que a telha no orçamento, no original mesmo, né? No modelo que está sendo executado, vai ser uma telha esmaltada, então é um pouco mais cara. Isso. E só para não deixar de aplicar, eu lembro que um aqui ó, a gente não aplicou a fórmula, e aqui embaixo não teve o No reservatório, que faltou Deixa eu entrar. só ver uma coisa aqui, a fórmula pegou, bonitinho pegou. Adicionar aqui. Mas enquanto isso a gente vai falando, certo? Então a gente fez uma opção, vamos considerar aí um orçamento que não tenha essa especificação, né, tão específica, um tijolinho é uma coisa que você tem que procurar, e muitas vezes é caro, né, esse tijolinho, esse revestimento de tijolinho. Aí vamos dar uma opção também de você não colocar madeira, você colocar uma esquadria de alumínio, para tentar ser mais barato, mais fácil também, muitas vezes, né, de você encontrar um de qualidade, né, porque a madeira também tem esse cuidado, que você tem que achar um profissional, claro, assim como todos, né, você tem que achar um profissional que tem esse cuidado na hora de fazer, né, para ficar bonito o material. Então, aqui a nossa ideia é a O mesma, né? acabamento é muito questão de gosto também, né? Claro. Cada um vai ter sua forma. Talvez alguém queira, no lugar de colocar porcelanato no piso, fazer um concreto polido ali. Né? Mas tem seus custos também, o concreto polido, não é
não é uma ciência muito perfeita, você vai ter que completar, vai ter que, né, dar o acabamento, aí você vai ter que ver se o profissional que dá acabamento realmente sabe dar, ou se você quiser executar, se você realmente sabe fazer como tem que ser feito, né? Mas claro, talvez reduz um pouco o custo, né, com essas pedras de porcelanato. A outra questão também, nosso país também tem muita variável, né, juros altos, então muita Uhum. coisa muda de preço, né, de hoje para amanhã, então se você planejar hoje, não executar hoje, daqui a 30 dias, 60 dias, talvez aquele preço que você usou já não é mais, né, então tudo isso pode entrar aí nessa conta e tem uma variação, né? E aqui, só para contextualizar, o que mudou, né, o que mudou aí de valor foi Que mudou de a valor foi o telha, que a né? gente disse aqui nesse O investimento que entrou aqui, entrou, entrou esse então, valor, que é maior do que o valor de né? pintura, No né? caso, 4.186,55 entre material e mão de obra, por investimento, tijolinho. E, há um modo que aqui entrou, aqui abaixou, porque lá a gente olhar, a área está maior, né? Porque a gente considerou que você não vai ter tijolinho ali, você vai pintar uma parte, vai Vai ter colocar, pintura. certo? A pintura externa permanece a mesma. Aqui os pilares, né? Isso, e a Pilar telha e aí a também. telha. A gente colocou capa canal esmaltada, e o pilar de madeira maciça. Aí Então, você percebe que considerei. só uma alteração, né, no tipo de telha. A telha a romana lá, capa canal, é R$ 28 mais quadrado, e a esmaltada é 62 em média mais quadrado. Né? Então, tipo, você sai de um orçamento, eu acho que lá foi 2.000 e pouco, né? Acho que Uhum. 3.000. Você praticamente dobra o valor. Aqui 3.000, você mais que dobra o valor, né, de material. A mão de obra permanece a mesma, porque você assentar, né, aplicar uma telha romana ou esmaltada não faz diferença. É a mesma telha, né? Talvez Uhum. o carpinteiro fale, um cuidado é maior, tal, Uhum. mas ainda assim não vai mudar muita coisa, né? E o pilar também tem uma diferença grande, né, concreto, normalmente mais barato que madeiramento, madeira maciça. Né? Uhum. Então, a gente sai de sei lá, R$ 600, R$ 700 para R$ 2.800. Ou seja, tem uma diferença um pouco bem razoável. Mas no restante, a obra em si, Não, faltou isso, né? as janelas de madeira. Hoje em dia, a gente ainda tem isso. A esquadria de alumínio e a esquadria de madeira, isso é até, eu acho até um pouco absurdo, elas estão com valores muito próximos, né? Só que a gente sabe que madeira, querendo ou não, é muito mais cara e muito mais duradoura. Quem tem esquadria de alumínio sabe que esquadria de alumínio ela é muito delicada. Às vezes você bate a janela amassa, aí você já danifica, você já não consegue travar aquela janela e tudo mais. É um material mais sensível, né, o alumínio. Já a madeira não, já é um material mais robusto, mais resistente, mais duradouro. Então, mas os preços hoje em dia, talvez pela procura, né, e por esse paradigma de que madeira é muito cara, e realmente se todo mundo for procurar madeira, ela vai ficar muito mais cara, né? Então, e os preços estão bem próximos, tanto que esse quadrinho de madeira a gente conseguiu de R$ 900 mais quadrado, enquanto de alumínio R$ 750. R$ 750, mas para o que é material em madeira, né, eu acho que tá muito próximo, né, por isso. Talvez valha a pena utilizar madeira por si só, né? E aqui a gente já adicionou o reservatório, ficou tudo ok, ficou a mesma coisa. Isso. E aí Espaço, que né? esse final tá dando Esse final. 133 mil, uma diferença de R$ 11.000, né? Te trocando esses itens, né? E aí se mexer em outros, talvez, né, você tenha Você tem. um pouco mais de folga aí no orçamento. Inclusive, você mexendo aqui, né, no investimento, Investimento, você, ao invés de colocar porcelanato, você pode colocar um investimento cerâmico. cerâmico também vai ser muito mais barato. Existe, inclusive, cerâmico tipo porcelanato que, assim, você precisa entender mesmo de porcelanato, assim, você dizer que não é um porcelanato, parece muito, né? Verdade. É claro que a durabilidade é diferente, né? Não tô falando sobre isso, mas se você for olhar a estética de um porcelanato, ele é bonito, né? Então você pode ter a opção de usar um investimento cerâmico tipo porcelanato, porque ele parece porcelanato, certo? Então você pode também baratear aqui nessa parte de investimento, que já vai dar um gás aqui, né? Nesse orçamento, certo? Esta parte de estrutura, você vai ter que seguir o projeto, né? Estrutural, então não tem muito o que mexer, então dá pra gente mexer aqui, né? Nessa parte de acabamento, certo? É a telha, você pode colocar, não ser uma capa canal, você pode colocar uma telha colonial comum, certo? Sem ser capa canal, pode ser uma telha. Até para fazer um testezinho, a gente vai fazer, reduzir o valor do porcelanato aí, vamos botar aí Vamos em colocar nesse, 30%. né? Vamos colocar nesse aqui, aí vamos colocar, Vamos tirar aí 9 vezes 3, 7, vamos baixar aí para R$ 75, eu posso esse porcelanato, sim. 75, e E aqui aqui embaixo é a mesma coisa. vamos botar aí R$ 95, tirando. 95, 95, e aqui também, né? 105. Isso. Na verdade, aí na verdade tá zerado, que aí não tem. Perdão, Só para ver qual vai ser a diferença lá na 120, 120. você tem R$ 2.000 aí Querendo ou de não, ganho, aí, querendo ou não, é é uma economia, né? e aqui, ó, essa telha, se a gente colocar uma colonial, ela é muito mais barata, certo? Também, Essa isso, telha que você tá pegando na fábrica, muitas vezes você acha ela de 1,50, uma verdade. telha colonial comum, né, vermelha, você pode baratear aqui também no valor da Direto para. telha. E a gente Isso. conseguiu uma vez, foi de centavos, né? Foi uma obra que a gente tinha em Ilhéus, né, de gerenciamento, orçamento, projeto, a gente fez, que a gente conseguiu na fábrica de R$ 1,50, se não me engano. A gente conseguiu. Então, você atende, claro, a finalidade de um telhado, é uma telha mais comum, mas vai atender de qualquer forma, certo? Então, tem coisa que você pode mexer aqui para poder, né, acabamento aqui, vaso sanitário, por exemplo, vaso sanitário está considerado assim fechado. Tem promoções aí que você acha de 300, da Celite, que tem também qualidade, você pode diminuir aqui algumas especificações, né? E você ajuda também no preço, tá? Esse Siena aqui você pode considerar um mais barato também, para poder tirar aqui. Tem alguns aí de R$ 700 mais quadrado, né? Isso, isso. E atende do mesmo jeito. É só você ir unindo, né? A estética também, você vai colocar aqui um cinza, já coloca aqui, você pode colocar um cimento queimado na parede, faz com massa ali dentro, você mistura, né? E já dá um acabamento legal que combine com o cinza que você vai colocar no granito. Então, tudo isso é alinhar também a arquitetura com o orçamento e tal. Então, deu Não, para ter uma noção, né? sim, a ideia acho que foi passada aí para vocês. Isso. Esperamos que vocês tenham gostado. Sim. Né? Se gostou, pode deixar esse like, dar essa moral, compartilhar todo o conteúdo.
vai ser E muito bom. vai ser bom, sim. E o apoio de vocês é importantíssimo aqui para o nosso canal. E só pontuando que é lançamento, a gente fala de empreitada, etc., mas tudo dentro do que precisa ser feito. A obra, né? Alvará na prefeitura, Isso. respeitando os tributos, pagando, né? A questão do ISS, que você tem que pagar quando você constrói. O profissional emitindo também sua nota fiscal aí, dentro do que a legislação pede. Mas você consegue executar também ali e tendo a noção aqui, pelo menos dessa parte aí né, que aqui a gente mostra um valor, mas o profissional, quando ele passa o orçamento, ele passa considerando os custos dele também, né? A gente não entra nessa seara, mas dá uma noção de quanto você pode achar e de quanto você pode negociar também, certo? Então, só não queria finalizar sem falar isso também, porque é uma preocupação, né? A gente precisa se atentar quando a gente vai construir, certo? Então, não dá para fazer aí só, inclusive em relação ao projeto estrutural. Então, ter esse cuidado também de fazer o projeto, de fazer o orçamento, né? Você ter uma noção de quanto vai gastar, tá? Então, é isso. Então, o preço estrutural, inclusive, o estrutural foi um preço bacana. Também é pequeno, não, um galô, é coisa simples e tal, mas é sempre bom pensar assim, né? Você, o estrutural tem que andar junto lá com a arquitetônica, porque não adianta você construir de qualquer jeito, porque você pode ter problema, você pode ter problemas maiores para resolver mais na frente, né? Às vezes você economiza, né? Acha que está economizando R$ 500, R$ 1.000, e lá na frente você tem que gastar 5, 10, 15, 20 vezes mais, porque você não fez como tinha que ser feito. Então, espero que tenha contribuído para vocês aí nesse vídeo. E é isso. E agora, olha aí, a gente está lá vindo lá para a obra agora para poder mostrar para vocês. Bom, pessoal, viemos aqui na obra para concluir essa explanação desse projeto de um bangalô, que vocês já viram aí como é que foi o projeto, a parte arquitetônica, a parte estrutural, a parte de orçamentação, e já estamos aqui na obra porque essa obra ela já está em andamento, tá? Isso, exatamente. Então, vamos virar a câmera aí. Vamos virar a câmera, só para terminar meu pensamento. Já teve a parte aí de escavação, certo? Da infraestrutura. Já teve a concretagem das sapatas, aqui é uma fundação rasa, tipo sapata. E é isso, impermeabilização também, como vocês já estão vendo ali. E vamos mostrar um pouquinho mais, virando a tela. Aí, meu povo. Sim, pessoal. Como está no projeto aí que vocês vão ver, que vai entrar na edição, ou já viram, né? Está na edição. Isso. Aqui estão as sapatas, um projeto bem simples, né? Você tem aqui 3 sapatas aqui desse lado, que é o fundo do bangalô. Tem 3 sapatas aqui na frente e essas 2 sapatas aqui que é na região do reservatório, né? São sapatas de tamanho médio. Aqui já foi aterrada uma parte, né? Isso. Foi aterrada. Teve aqui, o que teve aqui de serviço? Teve a locação da obra, né? Que ali você está vendo a locação da obra. Verdade, esqueci da locação, isso. Aí teve escavação, certo? Escavação, aí concreto magro, para poder o magro das sapatas. Aí já veio a forma das sapatas, né? Inclusive a forma está ali jogada no canto. Tá uma bagunça eterna ali, mas está ali. A forma que serviu para poder fazer essas sapatas. Concretagem das sapatas. E aqui a gente já está preparando para poder passar a viga baldrame, né? Então, até então, isso foi o que foi executado até agora. E aí a gente vai mostrando passo a passo dessa obra, que a gente também tem vídeo, né, inicial dela, antes de fazer aqui a locação e tal, né, que eu espero que vocês acompanhem aí. Temos a sondagem, inclusive. A sondagem também. Temos a sondagem, inclusive, daqui. Fizemos um vídeo na época daqui desse terreno para poder justamente gerar o projeto estrutural. Então a gente pode também postar esse vídeo, né, que está lá para ser editado. Exatamente. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e beijo, até a próxima. Até a próxima.